Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e vamos hoje conhecer o sistema linfático. Vamos ver como é que está organizado mais um sistema do corpo humano, né? Esse é um sistema que está muito conectado, vamos dizer assim, com o sistema imunológico. De modo que muitos assim questionam, né, a existência de uma separação entre os dois, né, procuram uma aproximação entre eles, mas na verdade existe essa insuficiência, vamos dizer, vamos colocar dessa forma, para separar um do outro. Então, por isso eu tenho, né, uma teleaula de sistema imune, né, e essa que a gente começa agora com o sistema linfático. Então, vocês estão vendo lá aqui no alto da imagem, né, uns tubos, né, uns vasos e algumas dilatações, né, que seriam os gânglios linfáticos, mas você já tem uma noção de que se trata, de uma certa maneira, de um sistema de circulação, né, que ocorre simultaneamente com o sistema cardiovascular, inclusive com uma interação entre eles, a gente vai ver. Bom, para que serve efetivamente o sistema linfático? Então, a gente pode apontar, assim, a princípio, três funções básicas para o sistema. Então, o sistema linfático está associado com defesa, né? A gente vai observar que o líquido que circula nesses vasos, chamado linfa, né, ele está cheio de células de defesa, portanto, o sistema está ligado com isso, e também os órgãos têm muito a função de filtração, vamos colocar assim, né, de potenciais invasores que sejam drenados pela linfa. A drenagem é a segunda função, né? Então, a linfa tem uma função extremamente corriqueira, né, e intensa para o corpo, que é a de drenagem do líquido intersticial. O que vai ser o líquido intersticial? Exatamente o líquido que fica entre as células, né, nos espaços intercelulares. E esse líquido que atinge essas regiões por diferenças osmóticas, né, mas não encontram muitas das vezes, né, um ambiente osmótico de retorno, né, para o sistema cardiovascular. E aí a linfa vai ser fundamental para que esse processo ele se dê. E um papel, né, que os bons autores trazem da linfa, é menos explorado nas provas, mas importante, é a devolução proteica para o sangue, porque existe, a gente não comenta muito isso, mas existe uma perda de proteínas por parte do sangue, especialmente nas zonas capilares. E essas proteínas, essa perda é significativa. E embora a linfa vai aparecer também, a linfa não tenha, né, uma totalidade proteica tão grande quanto, né, um percentual, uma quantidade proteica tão grande a, quanto o sangue, ele acaba tendo essa função, sim, né, de fazer esse retorno, né, dessas proteínas para o sangue. E esse papel é um papel fisiologicamente importante, embora seja um pouco negligenciado, né, especialmente nas provas. De modo que, nas provas, as duas primeiras funções vão ser as funções mais exploradas. O sistema linfático está ligado com defesa e está ligado com a drenagem desse líquido intersticial. Então, vamos entender um pouco, né, da configuração do sistema. O sistema conduz um líquido, que na verdade é um tecido conjuntivo, chamado linfa. Então, a linfa é o conteúdo dos vasos linfáticos ou do sistema de condução linfática. A linfa, essencialmente, ela é constituída por um material extracelular, que corresponde à matriz, né, um termo que a gente usa muito na aula de tecido conjuntivo, a matriz, e sua composição é semelhante à do plasma sanguíneo,
né? Então, assim, a gente também fala num plasma para linfa, só que é um plasma hipoproteico em relação ao sangue, né, ao plasma sanguíneo. Então, assim, apesar do comentário que eu fiz, né, da linfa fazer esse resgate dessas proteínas intersticiais perdidas pelo sangue para devolver para esse sangue, né, a quantidade de proteínas ali é menor, né, na linfa. Ah, existe como célula essencial do sistema linfático e da linfa especificamente os leucócitos. Então, plaquetas e hemácias são praticamente inexistentes na linfa. A célula que é a célula abundante é o leucócito, que são os glóbulos brancos. Dentro desses glóbulos brancos, né, os linfócitos, eles constituem a incrível maioria, né? Cerca de 99% das células linfáticas são linfócitos, ou seja, são leucócitos do tipo linfócito, que tem esse nome, sobretudo, pela sua abundância nesse tecido, né? Linfócito, ao pé da letra, quer dizer a célula da linfa, né? Isso é uma característica, essa que eu estou descrevendo para vocês, fazendo aqui uma correlação com os tecidos conjuntivos, né, ao qual a linfa pertence, né, esse tipo de tecido, isso acaba furando um pouco, né, uma característica geral, vamos dizer assim, uma tentativa de generalizar características para a linfa, e, perdão, para o tecido conjuntivo. Uma delas é a diversidade celular, e a linfa peca nesse sentido, né, porque a diversidade celular da linfa não é tão grande assim, haja vista que tem uma concentração absurda, né, de células do tipo linfócitos. Tá? E geralmente é um líquido clarinho, esse plasma é claro, né? A hemácia, que seria a célula que poderia colocar uma cor, né, para a linfa, como eu disse, ela é praticamente inexistente, para não dizer ausente. Então, um líquido claro, exceto na região do intestino delgado. Por quê? O que, que acontece, gente? Lá no intestino delgado, a linfa acaba recebendo o que não deixa de ser uma quarta função para a linfa, né? Ela recebe os triglicerídeos e os ácidos graxos que foram formados durante o processo digestivo. Então, nessa região, esses subprodutos da digestão lipídica, óleo e gordura, não seguem para o sangue, seguem para a linfa. E por isso, nessa região, o líquido fica com uma aparência mais esbranquiçada, mais leitosa, por conta dessa composição alterada pela absorção de triglicerídeo e de ácido graxo. Aqui um pouco, então, dessa mobilização, né, por assim dizer, do líquido intersticial, como eu estava falando. Olha lá. Então, na zona capilar, né, esse líquido ele é passado para os tecidos, e esse líquido acaba sendo absorvido pelas células, mas também acaba constituindo o chamado fluido intersticial, que vai acontecer no intestício, ou seja, nesse tecido que está interposto aí. E o capilar linfático, né, porque existe esse termo, né, o capilar linfático, ele é um tipo de vasocondutor do sistema linfático, do sistema de condução linfática, ele acaba recebendo essa água. E é essa, sobretudo essa passagem aqui de baixo, né, que representa o que eu estava chamando de drenagem linfática. Vocês sabem que existem algumas situações onde essa drenagem pode ser prejudicada, né, como no caso, por exemplo, da filariose, da elefantíase. E quando ocorre esse prejuízo, né, desse fluxo intersticial do líquido, né, isso acaba promovendo um inchaço, que é o que a gente chama de edema. Então, o edema ele pode estar ligado com, de alguma maneira, algum tipo de mau funcionamento do sistema linfático. Bom, aqui eu fiz um slide, então, para tentar dar uma organização das regiões que compõem o sistema linfático, nas estruturas, né, que compõem o sistema linfático. Então, está lá linfa, né, no alto, a linfa é o tecido, né, que está dentro do sistema condutor. A linfa é, então, como eu acabei de explicar para vocês, constituída sobretudo de plasma, que seria a matriz, e os leucócitos, sobretudo do tipo linfócito. A parte condutora são os vasos, né? Só que existem os vasos no sentido propriamente dito,
E existem os dutos, que seriam vasos de grande proporção, né, são os maiores, especialmente na região do tórax, e os capilares, que são os vasos pequenos, microscópicos, como o anterior. Então, eu optei por chamar a parte condutora. Então, tem um sistema vascular que envolve vasos linfáticos, capilares linfáticos e dutos linfáticos. Esse sistema condutor lá no sistema cardiovascular envolve 5 grupos, né? Seriam artérias e arteríolas, né? Os capilares, só que aí os capilares sanguíneos, e vênula e veia, né? Bom, e além disso, o sistema linfático tem os seus órgãos anexos, vamos dizer assim, os órgãos que o compõem. Os linfonodos são, na verdade, órgãos que são intermitentes com o sistema dos vasos, enquanto que a gente pode dizer que há os órgãos anexos, que seriam órgãos linfáticos, que têm uma certa ou uma maior independência anatômica, vamos dizer assim, mas constitui órgãos, né? Tem muitos autores que, para simplificar, juntam linfonodos e o que eu estou chamando de outros órgãos num grupo só, que no fundo faz sentido, que são os órgãos, e aí vai incluir o baço, as tonsilas, né, com a adenoide e a amígdala, e o timo. Vou mostrar para vocês, né, essa organização melhor já já. Bom, aqui os dutos linfáticos, né, então são vasos de maior porte do sistema de condução linfática, e, aqui está, né, tá bem importante, eles estão em verde aqui no esquema, né? Agora, muito importante, e eu escolhi o duto torácico para mostrar para vocês, por quê, gente? Por causa da conexão que se tem, então, entre o sistema linfático e o sistema cardiovascular, tá vendo? Ó, que se dá exatamente nessa região aqui, ó, o duto linfático direito e o esquerdo, que conecta exatamente no pé aqui, da chamada veia subclávia. Então, tem aqui uma veia subclávia e a outra veia subclávia. É aqui que todo o dreno linfático é lançado na corrente sanguínea, né, nessa conexão que fica na região da clavícula, né, que são esses ossinhos aqui, né, bem no início do peito. Então, essas veias subclávias são chamadas assim porque ficam exatamente debaixo das nossas clavículas. Tá? Clavículas são aqueles ossinhos que formam o osso em forma de V na galinha. O pessoal chama de osso da sorte, que é a clavícula. A clavícula lá na ave é fundida, né? No nosso caso, não. Mas aqui para mostrar essa situação, né, dessa junção do sistema linfático com o sistema cardiovascular, que se dá então na região do peito, pela associação dos dutos linfáticos com as veias subclávias. O sistema linfático não tem um coração. Eu vou explicar já já como é que funciona essa coisa do fluxo linfático. E que é penoso, né? Vamos dizer assim, ele é difícil, então ele é pesado, né, fisiologicamente para o corpo. Então, os vasos linfáticos têm um recurso similar do que as veias, que têm esse mesmo problema, tem, que é a presença das válvulas. Então, o sistema linfático ele tem essa característica, né, de internamente aparecer as válvulas que se fecham também, ó, tá vendo? Então, logo tem um fluxo, a válvula se fecha exatamente para que haja a garantia de que não haja o retorno, na verdade, da linfa que flui, e então ela flui de maneira unidirecional. A válvula é também, como eu disse, um recurso das veias que sofrem do mesmo problema que a baixa pressão, né? Então, aqui que eu estava dizendo, ó, não existe um coração para o sistema linfático. Então, o bombeamento da linfa se dá por outras estratégias, né? E aqui eu coloquei as principais. Então, a ação dos músculos, né? Então, assim, isso é importante, né? Em outras palavras, né? O que eu estou querendo dizer assim, e vocês estão vendo que é o músculo esquelético, né? Que são músculos de contração voluntária do corpo. O que, no fundo, eu estou querendo dizer assim, o movimento corporal é importante pro movimento da linfa. Né? Por isso, se a gente para por muito tempo, se a gente fica parado por muito tempo, isso acontece, por exemplo, né, em viagens longas, seja de carro, ônibus ou avião, né, se a gente ficar muito tempo parado, muito tempo sentado, por exemplo, a gente vai ter a formação de pequenos edemas na região, né? E isso só por um primeiro momento, isso pode significar outras questões depois, mas por isso a gente precisa, né, de uma certa movimentação
para que a linfa mova. Por exemplo, pessoas que são paraplégicas ou tetraplégicas, elas requerem cuidadores, né, que possam fazer esse movimento para elas quando elas não conseguem fazer, no caso do tetraplégico, ele não vai conseguir fazer, né, do paraplégico ainda pode usar os braços, né, para puxar as pernas, né, fazer o movimento das pernas. Mas no tetraplégico não dá, então os cuidadores têm que ajudar a fazer esse movimento para que a linfa possa funcionar, né, o sistema linfático possa funcionar de uma maneira plena. Na região do tórax, é importante o próprio movimento respiratório de inspiração e expiração, essa variação de pressão decorrente, né, desses movimentos respiratórios também auxiliar para essa movimentação. A contração da musculatura lisa dos vasos, o capilar não tem, mas os vasos têm, então existe ali uma capacidade, né, de movimento da parede dos vasos, e o próprio fluxo de entrada da nova linfa, empurrando a velha linfa. Então, naquele esquema que eu mostrei ali do líquido que entra no vaso capilar, né, vindo do fluido intersticial, aquilo ajuda nessa movimentação, se dá por diferença de pressão osmótica, e já garante um pouco de fluido. Né? Você vê que é uma coisa interessante, porque essa linha, né, de uma empurrando a outra, por uma diferença de pressão osmótica, que vai gerar o movimento da linfa, também acontece de uma certa maneira nas plantas, quando a seiva bruta ajuda a movimentar a seiva elaborada. Né? Vocês vão ver lá na tal da teoria de Munch, existe um paralelo que a gente pode fazer entre essas duas situações. Bom, gente, e aqui estou mostrando um pouco dos órgãos linfóides, né? Aquilo que eu estava falando para vocês. São órgãos, né? Então tem uma complexidade de tecido maior do que tão somente a dos vasos, e se dividem dessa maneira que vocês estão vendo: o timo, a medula óssea, as tonsilas, o baço, a placa de Peyer e os linfonodos. Tá? Vocês estão vendo que aqui, né, fez-se uma divisão aqui entre órgão linfóide primário e órgão linfóide secundário, mas eu vou primeiro mostrar a imagem aqui das estruturas e vou falar qual a diferença de um para o outro. Aqui vocês estão vendo a amígdala, né, que é a tonsila, né, a amígdala é uma delas, né? Tá aqui, ó. Aqui vocês estão vendo tudo isso aqui é vaso, né? Mas essas dilatações do vaso são os linfonodos. O timo, na região aqui relativamente peitoral. Aqui o baço. As placas de pé são órgãos que ficam ao longo aí do intestino delgado. O apêndice também, viu? Pode ser considerado um órgão linfóide. A medula óssea que está no meio dos ossos. Então, essas são as estruturas, né, definitivamente apresentadas anatomicamente, aí, localizadas no nosso corpo. A gente entende como órgão linfóide primário, gente, aqueles órgãos que produzem os glóbulos brancos. E ou, né, na verdade, podem, de repente, agir de alguma forma num certo amadurecimento dessas células. Mas ele estaria mais ligado à produção dos glóbulos brancos. E os órgãos linfóides secundários estariam mais ligados a amadurecimento e funcionamento efetivo dessas células. Então, enquanto o primário está mais ligado com a produção, os secundários estão mais ligados com diferenciação final e ação. Tá? Então, por exemplo, a amígdala, ela não faz glóbulo branco, efetivamente. Ela recebe glóbulos brancos, né? Mas é ali que eles atingem, né, o auge funcional deles. Né? Então, essa é a diferença. Né? Você vê que a medula óssea, não foi o caso aqui. Em outros esquemas aparece. A medula óssea, na verdade, ela pode se comportar como órgão primário e secundário. Tá? Existe algum tipo de amadurecimento na medula óssea também. Mas, como a gente é muito maniqueísta no ensino básico, né, ou seja, a gente não gosta muito de ambiguidades, né, de exceções e coisa e tal, a gente acaba dizendo que a medula óssea está mais ligado com a produção do que com o efetivo amadurecimento dessas células. Aqui, exatamente a medula óssea. Né, você vê aí, ó, eu peguei de um outro autor que aponta a medula como um órgão linfóide primário. Por quê? Porque é aí que está vendo a produção, tá vendo? Dos glóbulos brancos, tudo bem, está produzindo hemácia e plaqueta também. Mas nos interessa aqui que é a questão da produção do glóbulo branco. Né? Bom, entre os órgãos do sistema
linfático, um órgão que vocês costumam muito perguntar em sala é sobre o baço, né? O baço é um órgão grande, né? Um órgão que chama muita atenção nas aulas de anatomia pelo porte, né? Porque tem um tamanho considerável, coisa e tal. E o pessoal escuta no dia a dia falar pouco do baço, exceto quando, né, precisa tirar o baço. E aí tira o baço e tudo bem. Então o pessoal fala assim, pô, mas o baço é dispensável, então, e coisa e tal. Né? Eu vou discutir isso com vocês. O baço, ele é um órgão que tem suas funções, mas vocês vão perceber que as funções que o baço tem, elas podem ser substituídas fisiologicamente por outras áreas do corpo. E é isso que acaba fazendo, né, com que a gente diga que o baço ele é dispensável nesse sentido. Então, estão aí as 4 funções básicas do baço. Destruir, especialmente as hemácias. Então, tem essa função de destruição de hemácia. A segunda função é a imunológica, né, porque o baço ele compõe o que chama-se o órgão linfóide secundário, no caso, então ele está ligado, né, com a resposta imune, como eu falei, por ação e por amadurecimento de glóbulo. De glóbulo branco, né? Ele armazena sangue, então tem essa função de reservatório, né, essa é uma característica também, e acaba, associado à função 2, tá, e a função 4, né, porque ele acaba filtrando, vamos dizer assim, né, micro-organismos que, porventura, entraram via sistema linfático e atinge essa região do baço, e o baço faz uma espécie de retenção desses organismos na tentativa de destruí-los. Tá? Há, alguns casos, inclusive um inchaço de baço, que a gente chama de esplenomegalia. Quando a gente fala em espleno se refere a baço. Então, assim, tem-se uma esplenomegalia quando se tem um aumento do baço, muitas das vezes por um processo de infecção, né, que está acontecendo no corpo ou até especificamente no baço. Uma das doenças que a gente trata no ensino básico e que diz respeito ao que eu estou falando, né, é a esquistossomose, né? A esquistossomose tem como um quadro que ataca aí por volta de 10%, né, dos pacientes, evolui para um quadro desse, que é a hepatoesplenomegalia, né? Quer dizer, além do aumento do baço, ocorre aumento do fígado também, por conta, né, da infecção, no caso lá, por um verme plateuminto, que é o esquistossoma mansoni. Tá aqui o baço, ó. O posicionamento do baço, tá vendo? Ele fica à esquerda, tá? Lembre-se sempre que, né, tá sempre invertida essa visão anatômica em relação a gente, né? Então aqui você tem o intestino delgado, né, o intestino grosso, tá? Aqui um corte do estômago, tá cortado, né? Aqui vocês estão vendo, aparentemente aqui é um linfonodo, né? Aqui é a vesícula biliar, enfim. E o fígado tá removido aqui, né, para dar espaço, aqui o rim no fundo com a suprarrenal, tá vendo? Aqui o baço, né, esse órgão que eu acabei de falar para vocês. Bom, as tonsilas, né, elas são famosas, especialmente as amidalares, né? Então, né, que ficam aqui no fundinho aqui, ó, né? Então, é um órgão também linfático secundário, tá ligado com aquela coisa de filtrar e de amadurecer os glóbulos brancos, né? Muitos têm essa amígdala muito saliente, porque ela é muito estimulável, né? Muito, por assim dizer, é, ela reage muito poderosamente a certas infecções. Tem gente que fecha a garganta, né, por conta desse aumento, né, amidalar. Outra que está um pouco mais no fundo, né, que está a posição da amígdala, tá vendo? Mas outra que está mais no fundo, né, que já numa região mais faríngica, né, são as adenoides. Então, no fundo das fossas nasais, mas já na curvatura para a cavidade oral. Então, também é a mesma coisa, é uma tonsila também, né, uma tonsila adenoide. E tem que tomar cuidado, né, que tem gente que fala que a tonsila é sinônimo de amígdala. Na verdade, a amígdala é um tipo de tonsila, né? Outra coisa importante é que tem a amígdala cerebral também, tá? Que não é o caso aqui, óbvio, né, gente? Né? A amígdala cerebral fica no cérebro. Eu estou dizendo porque tem uma duplicidade, né, de nomenclatura anatômica, às vezes gera uma confusão. Mas essas estruturas têm a mesma função, que no fundo é aquela que eu falei, né? Filtragem e amadurecimento de glóbulo branco. E a adenoide também, às vezes, existe uma hipersensibilidade aqui, que acaba fazendo um aumento exagerado dela, que acaba fazendo também uma obstrução, né, nessa região
do fundo aqui da região faríngica e da região da boca, né, da cavidade da boca. Isso junto com todos os outros órgãos, acaba constituindo, viu, gente, o que a gente chama de sistema linfático. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, então é isso aí.